666. Uma parte da nova ordem mundial é a sociedade sem dinheiro. Os seres humanos são aí preparados para o trabalho preliminar dos Illuminati. Este consiste em emitir cartões com leitura eletrônica, tais como documentos de identidade bancária, cartões de crédito, cartões de telefone, cartões de previdência social e cartões de combustível das diferentes empresas petrolíferas. Com o argumento de que o pagamento sem dinheiro é mais seguro, mais fácil e mais prático, as massas foram convencidas das vantagens desse sistema. Brevemente os seres humanos serão obrigados a carregar uma porção de cartões de leitura eletrônica. Começarão então a ouvir que seria bem mais fácil e mais prático ter somente um único cartão consigo, o cartão de débito ou cartão universal de crédito. Esse cartão já foi introduzido na Nova Zelândia, na Austrália e no Canadá. Mesmo que os outros cartões de crédito ainda existam, o cartão de débito, a debit card, já está em circulação. A meta final é fazer em todas as pessoas uma tatuagem a laser. Um código de barras invisível aos olhos será tatuado com um raio laser sobre a mão direita ou sobre o osso frontal. Esse código útil, como é também o cartão de débito, para efetuar os pagamentos, poderá entretanto, ser utilizado para identificar-vos. Será suficiente passar um scanner sobre o código tatuado sobre a mão de uma pessoa e toda a informação desejada estará disponível. Não pense o leitor que extrapolo, não faço mais do que apresentar-lhe uma realidade bem próxima. A tatuagem a laser foi testada durante 15 anos na Disneylândia. Os visitantes optavam por escolher entre um cartão ou uma tatuagem a laser sobre a mão esquerda, de forma a testar sua reação a esse novo procedimento. Os formulários já estão impressos a nível internacional com um questionário tendo lugar onde será tatuada a marca em F igual forear a fronte ou H igual hand a mão. A finalidade desses testes é habituar progressivamente a população antes que isso se torne uma obrigação. Na Holanda, já começaram, há 7 anos, a fazer uma tatuagem a laser no osso frontal dos desabrigados. Foi declarado à população que era um meio para assustar a criminalidade, particularmente em Amsterdã. No presente, essa tatuagem a laser é, em parte, instaurada oficialmente, com o pretexto de que é assim mais fácil controlar os homens de negócios. Foram instalados em alguns aeroportos americanos aparelhos especiais para decodificar essa tatuagem invisível sobre a mão direita. E o número de pessoas que pedem esse serviço está aumentando constantemente, pois é bem conhecido, em tempo é dinheiro. Não obrigarão as pessoas a aceitar forçosamente essa tatuagem, mas em breve, não tereis escolha, a não ser que vivais em autossubsistência. Um dia, o dinheiro líquido não será mais aceito em lojas, e será mostrado o quanto esse método é seguro. Então, será impossível roubar qualquer coisa, não se poderá pegar o dinheiro onde ele não existe. Por intermédio de um satélite, seguir-se-á o rastro de todo criminoso tatuado a laser, e as passagens ilegais das fronteiras serão, doravante, impossíveis. Mas, na verdade, isso significa o controle absoluto do ser humano. Acabado o livre-arbítrio, cada um de nós será vigiado assim como tudo o que possuirmos, o capital que temos, o lugar onde permanecemos, o que compramos e o que vendemos, cada informação será acessível ao Big Brother. Fazei um esforço e lede o livro 1984 de George Orwell. Essa espécie de escravidão prevista para os tempos modernos está muito bem descrita nesse livro. No Apocalipse 13h16, 18 é dito: E ela, a besta, faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na mão direita, ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui está a sabedoria. Que é aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número do homem, e seu número é 666. O número 6 simboliza, na Cabala, assim como na carta número 6 do tarô aos apaixonados, a tentação, o caminho do espiritual para a matéria, enquanto que o número 9, o número da sabedoria, simboliza o caminho de retorno da matéria para o espiritual. Os índios Hopis no norte do Arizona têm igualmente uma profecia. Esta diz: ninguém poderá comprar ou vender se não tiver a marca do urso. Quando essa marca for visível, ela será o sinal anunciador da Terceira Grande Guerra. Eis aqui um exemplo para interpretar essa revelação. A besta nessa passagem é designada como The Beast em inglês. A marca do urso apresenta-se como podemos ver na Fig. 53.1, na página seguinte. Comparai agora essa marca com o código de barras que aparece na mesma figura. Procurai imaginar, há centenas de anos um índio teve uma visão na qual ele vê um código de barras. Como ele não o conhece, evidentemente sob esse nome, ele descreve essa marca como sendo do urso quando afia suas garras.
Impressos sobre múltiplos produtos do comércio, os códigos de barras são formados de traços diferentes, que, segundo sua espessura e sua distância, simbolizam certo número. Assim, o produto referido pode ser identificado segundo um sistema aritmético binário. Podeis observar os 12 pares de traços curtos, como as marcas das garras do urso, 6 à esquerda e 6 à direita. No início só havia 5. A estas se juntam 3 pares de traços mais longos, um na extremidade esquerda, um na extremidade direita e um no meio. Se escolherdes agora nos traços curtos aqueles com o número 6 a 2 traços finos, e os comparardes com os traços mais longos, observareis que os traços longos representam também o 6, salvo que o 6 não está marcado embaixo. Os 3 traços longos são iguais em todos os códigos de barras do mundo, somente os traços curtos que variam. O computador lê, pois, sempre 666. Posso garantir ao leitor que, bem cedo, não poderá mais fazer suas compras sem o código de barras, a menos que não se produza uma mudança importante. Um dia, ele ser-vos-á imposto sobre a mão ou sobre a fronte. Além disso, o maior computador do mundo, ao qual todos os outros estão ligados, encontra-se em Bruxelas e denomina-se a Besta, The Beast, em que eles irão apoiar-se para impor o código de barras aos seres humanos. Não é difícil responder a essa pergunta. No lugar de provocar pequenas crises econômicas isoladas, os banqueiros internacionais desencadearão, nessa ocasião, uma crise econômica mundial que será a mais grave de todos os tempos. Eles se servirão dessa crise para instaurar um sistema monetário mundial e fundar um banco mundial que manterá o controle absoluto. Eles lançarão simultaneamente e com exclusividade o sistema de pagamento sem dinheiro líquido. E quando todos os sistemas bancários do mundo caírem por terra e não houver mais nenhuma alternativa para o cartão de débito, seremos obrigados a aceitá-lo. Não podemos mais pagar com dinheiro nas lojas. O único meio de contornar o cartão e, mais tarde, a tatuagem, será viver em autossubsistência, por exemplo, de ter ouro ou prata em uma produção qualquer, agrícola ou artesanal, que servirá de troca, de permuta. Será preciso, pois, morar no campo, pois é impossível viver de forma autônoma e em autossubsistência na cidade. Mas existem outras interpretações do número 666. Tomemos, por exemplo, a numerologia, isto é, o cálculo feito com o nome. Como é dito na Bíblia, trata-se do número de seu nome, a da besta. Segundo a Cabala, uma letra corresponde a um número. Cada número e cada letra tem, por sua vez, um significado, quer dizer uma qualidade. Conhecendo-se o significado de cada número, podemos saber o caráter e o destino de uma pessoa, adicionando-se os números de seu nome. Por exemplo, em assim, 666 é igual a 6 mais 6 mais 6 é igual a 18. Este número 18 está em relação, na numerologia cabalística, com as emoções, os segredos, a mentira, o egoísmo, a criminalidade, a destruição, a disposição para acidentes, as dificuldades, a doença, o perigo. A carta 18 do tarô corresponde com a lua. Ela tem em si também as emoções, a tristeza, a solidão, a doença, a disposição para acidentes, os reveses, os períodos difíceis. Usei a decodificação numerológica do nome de Carl von Habsburg num livro editado na Austrália que se intitula In the United States of Europa, ou Os Estados Unidos da Europa. O autor, cristão convicto, descreve toda a dinastia dos Habsburg e suas ações. Ele procura provar que o Santo Graal não é um vaso, a como se acredita, que continha o sangue de Jesus, mas que ele é a árvore genealógica da linhagem de Jesus. Ele afirma, como fazem também os autores Baigengen, Leigh e Lincoln em seu livro intitulado O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, que Jesus não somente foi casado, mas que também teve filhos. Segundo ele, a situação familiar de Jesus é um dos grandes mistérios da Bíblia. Como o autor observa, aprendemos, lendo os evangelhos, que um grande número dos discípulos de Jesus, a Pedro, entre outros, era casado e que Jesus não se opunha ao casamento. No evangelho de Mateus 19, versículo 4, 5, Jesus disse: Não lestes que o Criador, desde o princípio, os fez macho e fêmea e que ele disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só e mesma carne. O casamento era obrigatório para os judeus. O celibato entre eles era até severamente condenado. Portanto, se Jesus não se tivesse casado, ele também não seria bem aceito pelo povo, e se ele tivesse rompido com a tradição judia, isso ao menos teria sido mencionado em alguns evangelhos. Além disso, seus discípulos o chamavam de rabi, e, na lei judia da Mishnah, está claro que um homem celibatário não pode ser um rabi. Baigengen, Leigh e Lincoln declaram a esse respeito. A teologia cristã parte da suposição que Jesus é a encarnação de Deus.
Em outras palavras, Deus apiedou-se dos seres humanos e enviou seu Filho feito homem sobre esta terra para que ele experimentasse em sua carne a condite humana, a condição humana. Ele pôde então conhecer a inconstância própria da vida humana e saber o que significa ser homem, fazer face à solidão, aos tormentos da alma, à impotência e à tragédia da morte, que formam o destino da humanidade. Em tornando-se homem, Deus pôde conhecer suas criaturas, o que não era o caso no Velho Testamento. Renunciando a ficar afastado dos homens e descendo do seu Olimpo, ele pôde participar de sua sorte e, ao mesmo tempo, salvá-los. A significação simbólica de Jesus reside no fato de que ele, conquanto Deus, foi exposto a todo o leque de experiências humanas. Mas um Deus tornado homem em Jesus poderia ter afirmado, em verdade, ter sido homem e ter vivido todas as experiências humanas, se não tivesse conhecido dois aspectos fundamentais e elementares dessa condite humana, se não tivesse feito a experiência da sexualidade e da paternidade. O autor conta em seguida que a mulher de Jesus e sua família fugiram da Terra Santa para refugiar-se na Gália do Sul, onde a linhagem perpetuou-se numa comunidade judia. Essa linhagem ter-se-ia ligado por casamento à linhagem real dos francos no decorrer do século V e teria fundado assim a dinastia dos Merovingios. A descendência de Jesus teria sobrevivido a todas as tentativas de extermínio. O sangue real teria sido protegido, mais tarde, pelo Priorado de Sião, sociedade secreta cuja finalidade, segundo esses autores, era de guardar e de proteger o segredo sobre a situação da família de Jesus. Os grão-mestres foram, entre eles, Leonardo da Vinci, de 1510 a 1519, Robert Fludd, de 1595 a 1637, Isaac Newton, de 1691 a 1727, Carla Emmanuel de Lorraine, de 1746 a 1780, François-Maximilien de Habsbourg-Lorraine, de 1780 a 1801. A casa Habsbourg-Lorraine descende, segundo esses três autores, diretamente dos Merovingios e remonta pois a Jesus. Existem, entretanto, outras famílias que podem pretender ser dessa linhagem. Baigingen, Leigh e Lincoln declaram a esse respeito. O Priorado de Sião tentou no século XIX, com o auxílio da franco-maçonaria e do Hieron do Vale de Ouro, erigir novamente um santo império romano composto dos Estados Unidos da Europa teocráticos, que deveria ser dirigido pelos Habsburgos e ao mesmo tempo por uma igreja radicalmente reformada. A Primeira Guerra Mundial e a queda da maior parte da realeza europeia fizeram fracassar esse projeto. Mas temos o direito de supor que Sião persegue ainda, em grandes linhas, essas mesmas finalidades. É bem provável que essas finalidades são sempre da atualidade. Por ocasião de seu discurso em 9 de maio de 1993 em Bad Mergentheim, Otto von Habsburg, cavaleiro de honra da Ordem Teutônica, declarou diante dessa ordem que ele desejava sempre erigir uma Vaterla Europa a uma Pátria Europa. Certamente não foi por casualidade que Karl Habsburg, a membro do Comitê dos 300, esposou recentemente a filha do barão Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, a membro também do Comitê dos 300. O autor vê um liame na pretensa história dos Habsburgos, na decodificação revelando o número 666 no nome de Karl von Habsburg e no Apocalipse de João. Os Habsburgos são, aliás, possuidores da lança com a qual o centurião romano Caius Cassius perfurou o flanco de Jesus. Milhares de páginas já foram escritas ao redor do mito dessa lança. Ver Der Speer des Schicksals, a lança do destino, de Trevor Ravenscroft. Resta provar que tudo o que é dito sobre a família de Jesus aconteceu realmente assim. A Igreja Católica, em todo caso, esconde-nos essas coisas. Ela provavelmente dissimula os documentos, pois seus representantes reagem vivamente quando esse assunto é abordado. Se Jesus foi pai ou não, é em si, coisa insignificante, por isso não muda nada os acontecimentos atuais, se for somente pelos seus ditos descendentes ou alguns fanáticos ditos crentes e que são incapazes de dissociar sua pessoa de sua doutrina ou que não sabem viver sua fé. Também não desejo pretender que Karl von Habsburg deva aparecer como anticristo devido à decodificação numerológica de seu nome. É somente uma interpretação do número 666, e existem muitas outras pessoas que têm esse mesmo número. Não devemos criar uma ideia preconcebida do adversário, mas pode ser que Karl von Habsburg ocupe um dia uma posição-chave. Sempre seguindo nossa própria evolução, prestemos pois atenção no que se passa à nossa volta. O anticristo, nós o veremos, não está no nosso exterior. Falaremos novamente a esse respeito no capítulo 55, p. 378. O que podemos fazer? Encontramos outro exemplo no Antigo Testamento. E o peso do ouro que chegava a Salomão em um ano era de 666 talentos de ouro.
Reis 10 horas e 14 minutos. Para os membros da sociedade Túlia, a besta não era outra senão o poder monetário dos judeus, pois os números 666, 333 e 999 correspondem ao cunho de ouro, e visto que está escrito no Apocalipse 13 horas e 18 minutos que a besta cujo número é 666 fará com que todos recebam o sinal sobre a mão direita ou sobre a fronte. O fato é que o número 666 tem algo a ver com o código de barras, com os sistemas de cartões de crédito, portanto, com os bancos e com o Banco Mundial, que é 666. Os cartões do Banco Nacional da Austrália apresentam igualmente o número 666. O sistema de compensação de cheques para os bancos de Bombaim na Índia possui o código numérico 666. Os novos cartões de créditos americanos comportam agora um número que começa com 666. O sistema de informática Olivetti P6060 utiliza números que começam com 666. As restituições de computador de todos os Estados Unidos trazem o número 666 envolto por pontos cinzentos. O número 666 está impresso em todos os bilhetes da loteria israelense. O Código de Acesso Telefônico Internacional de Israel é 666, etc.